Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, eu tô no quarto, não tô no campo, tá um domingão hoje chuvoso, e basicamente a gente vai falar quanto que foi que eu gastei para implantar 1 hectare de açaí. Esse vai ser nosso tema de hoje. Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Jason, eu sou acadêmico do curso de agronomia, também técnico agropecuária, e se for possível, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e se for possível também compartilhar, eu agradeço muito. Dá uma força aí para o nosso trabalho. Eu estou com algumas anotações aqui no celular, que a gente vai dividir basicamente em dois grandes custos, que é o custo de produção de muda para implantar 1 hectare de açaí e o custo de produção, de implantação de 1 hectare de açaí lá no campo. Esse vai ser os dois principais gastos. Eu estou com uma tabela aqui de produção de mudas, custo de produção de mudas, vou estar colocando aqui nesse canto ou nesse canto, não sei. Primeiramente, o nosso primeiro gasto foi com semente. A gente teve um gasto com semente, na qual foi gastado 2 kg de semente, só 1 kg seria possível. Só que pode ser o caso de não germinar tudo, que sempre acontece, né? Muitas mudas não vingarem, porque 1 kg de BRS pai d'égua vem, se eu não me engano, 850 sementes. Então é melhor comprar logo 2 kg para a gente garantir esse número de plantas que a gente vai ter que implantar em 1 hectare. E a gente gastou R$ 255,90 com sementes. Esse foi o nosso gasto com sementes. Depois a gente comprou saquinhos. A gente teve um gasto com 1.000 saquinhos. A gente usaria ali no espaçamento de 5 por 5, mais ou menos plantando 2 plantas por cova, mais ou menos 800 plantas por hectare. Aí 800 saquinhos, né? Mas para comprar sobrando, a gente comprou logo 1.000 saquinhos e a gente teve um gasto de R$ 152,28 com saquinhos. Eu fiz a construção de um mini viveiro com a minha própria mão de obra e tudo mais, com madeira reciclável, e a gente só comprou sombrite, plástico e prego, e a gente teve um gasto de R$ 211,70. Esse foi o nosso gasto para a construção de um mini viveiro com capacidade ali entre 800 a 1.000 mudas de açaí. A gente teve um gasto de ureia para fazer adubação foliar, que foi um gasto de R$ 50 mais ou menos de ureia. A gente teve a questão das diárias que foi usada para a produção de mudas. Ela foi uma diária totalmente que eu fiz essa diária. Toda a mão de obra foi minha, só que como a gente não gastou dinheiro com isso, mas é interessante a gente ter em mente quanto que a gente gastaria se a gente fosse contratar alguém. Então, foi mais ou menos 11 diárias e meias, e a gente teria um gasto se a gente fosse contratar alguém numa diária de R$ 60, que é o custo mais ou menos aqui da minha região, a 290, ou, na verdade R$ 690 de diária que a gente gastaria, né? Em relação a transporte, a gente produziu essas mudas dentro da cidade e depois transportou elas para o campo. Então a gente teve um gasto com gasolina. Eu transportei essas mudas todas em um carro pequeno, aí eu não conseguia levar tudo de uma vez, eu rodei várias viagens e tive um gasto de gasolina de R$ 70. Se a gente fosse fretar algum veículo, alguma caminhonete, seria mais ou menos também esse o gasto, que é uma distância aqui de 14 km, contando ida e volta, né? A gente também teve um gasto com esterco, que foi mais ou menos R$ 135, que foi 9 sacos a R$ 15. E a gente teve um gasto com um carrinho de mão que a gente comprou, que foi R$ 160. Então, somando isso tudo, a gente teve um gasto para produzir mudas de R$ 1.724,88. Se a gente for comparar o preço da muda, por exemplo, aqui, a gente vai encontrar muda na faixa de R$ 4 a R$ 5, R$ 6. E se a gente fosse comprar a muda, vamos supor que ela custasse R$ 4. 1.000 mudas a R$ 4 dá R$ 4.000. Então, a gente teve um gasto muito menor para produzir do que se a gente fosse comprar a muda. Então, para a gente valeu a pena estar produzindo nossas próprias mudas. Então, esse foi o gasto total com despesas de mudas. E agora a gente vai para a despesa de plantio, de implantação. O nosso primeiro gasto na hora da implantação foi limpeza da área, né? A gente só fez uma limpeza da área, veio um trator e ele fez essa limpeza da área, se eu não me engano gastou mais ou menos
5 a 6 horas para fazer essa limpeza de 1 hectare. Tava lá, a área ela tava com a vegetação, principalmente capim mambaça grande, sabe? E também um pouco de juquira grossa. E o trator ele fez a quebra dessa juquira e enleirou. E após isso a gente fez, ele teve um gasto total de R$1.000, né? E após isso a gente teve que comprar 2 sacos de NPK concentrado em fósforo, que a gente teve um gasto de R$465. Se a gente fosse aplicar o NPK em área total, para ter um fósforo em área total como é o indicado, teria um gasto bem maior, só que aí a gente aplicou só na cova. Do mesmo jeito para o calcário, a gente usou 2 sacos de calcário e gastou R$73. Se a gente fosse jogar o calcário em área total, a gente teria um gasto bem maior. E o calcário aqui na minha região ele é muito caro. A gente também teve um gasto com 6 litros de herbicida, que deu mais ou menos R$200 para ali manter o capim, manter a área limpa depois que o trator passou. E a gente teve um gasto com 3 kg de FTE, que é o micronutriente que foi na cova, que deu mais ou menos R$25. E a mão de obra? Essa mão de obra foi toda minha. Plantio manual, eu mesmo que fiz. Mas é importante, como eu falei lá nas mudas, é importante a gente quantificar essa mão de obra, porque se a gente for contratar, a gente tem que ter uma ideia de quanto que a gente vai gastar. E hoje com a mão de obra simples aí, em torno de R$60, a gente gastaria, deu mais ou menos 27 diárias, a gente gastaria em torno de R$1.620 com mão de obra para implantar 1 hectare de açaí. Isso dá um total, a gente teve um total para despesa de plantio de açaí de R$2.733. Esse foi o custo total de implantação, só da parte de implantação, fora as mudas. Se a gente somar com as mudas, despesa das mudas e despesa do custo de implantação, a gente teria um total de R$4.455 e R$57, na verdade, e 88 centavos. Esse é o valor total, quase R$5.000, né? Faltou pouco para inteirar os R$5.000. Isso é sem irrigação. Se a gente adicionar a irrigação, a gente não está fazendo irrigação agora, então eu não adicionei ainda os gastos de irrigação, que a gente não gastou ainda. Mas eu estou calculando que a irrigação ela vai ficar em torno de R$10.000 por hectare. Então vai ficar mais ou menos aí em torno de R$15.000 por hectare para implantar 1 hectare de açaí. Esse é mais ou menos o gasto geral que eu acredito que a gente vai estar chegando daqui para o final do ano. Então, pessoal, basicamente essas são as anotações. A gente teve um custo de quase R$5.000, praticamente R$4.500 de custo para implantar 1 hectare de açaí, fora a irrigação. E basicamente, se você for estar fazendo um plantio, é por aí que você pode estar gastando. É claro que isso aqui pode variar muito devido à região, né? Em regiões diferentes a gente tem custos diferentes. Em cada situação a gente tem custos diferentes. Esse valor poderia ter sido também bem mais alto se a gente tivesse feito calagem em área total, fosfatagem em área total e também passado grade, mais horas máquina, enfim. Talvez o custo na minha região pudesse chegar até R$20.000, né, para implantar 1 hectare de açaí. Então basicamente esse é o custo de implantação da cultura do açaí aqui na minha região. Hoje, né, esse custo hoje, é claro que daqui para frente, daqui a um tempo, pode ser que não seja mais esse custo. Então, basicamente era isso que eu queria passar no vídeo de hoje. A gente teve um custo, assim, relativamente, eu posso chutar que até agora foi um custo mais ou menos pequeno. E, basicamente é isso. Se você gostou desse vídeo, você deixa um like, se inscreve no canal, compartilha. E muito obrigado pela atenção. E até o próximo vídeo. Falou!